Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a falta e o excesso de água no mapa astral. Isso depois da nossa vinheta. Então, a gente recentemente fez um vídeo falando sobre uma das várias metodologias possíveis para determinar se você tem a falta ou excesso de algum fator dentro da sua carta natal, dentro do seu mapa astrológico, mapa natal. E é uma metodologia que a gente tirou lá de uma apostila, de um curso da Astroletiva, que é uma metodologia bem interessante, e nós temos aqui no canal um vídeo específico sobre ela, falando como que você tabula, como você coloca os dados dentro dessa metodologia. Basicamente seria que o planeta, quanto mais rápido ele for, ou a fator mais rápido que for do seu mapa, ele tem um peso maior dentro de um determinado signo. Por exemplo, Sol, Lua e Ascendente tem peso maior na hora de computar para saber se você tem excesso de alguma característica. Por exemplo, se você tem muitos planetas, nesse caso específico, em água, ou falta de água. Então você vai ter um mapa ou muito úmido ou muito seco, seria exatamente isso. Então a ideia seria o seguinte: quando você olha para o mapa astral, você pode ver a quantidade que você tem dos elementos água, terra, fogo e ar, e ali você determinar como se fosse uma paisagem. Será que você tem uma paisagem de um deserto ou uma paisagem de um oceano ou de um lugar muito úmido, né? Seria isso. E a partir dali você acaba tendo uma ideia da situação da pessoa diante do seu mapa astrológico, seu mapa natal. Então, uma pessoa que tem muitos planetas dentro de elementos do elemento água, ou seja, dentro dos signos de peixes, Câncer e Escorpião, essa pessoa vai ter um excesso dessas características próprias dos signos aquáticos, né? Então, acaba acontecendo isso, a pessoa começa a ficar, se ela tem excesso de água, ela tem uma hipersensibilidade, já que o elemento água fala dessa parte emocional, essa predisposição de criar laços afetivos ou de ver a coisa por uma situação muito emotiva. Então você pode ter uma situação, vamos supor, de até uma certa atitudes histéricas. A pessoa pode demonstrar, manifestar esse excesso de umidade do seu mapa astral com uma certa, exatamente nesse tom mesmo. Sabe aquela pessoa que tem reações exageradas diante da situação? Uma pessoa muito sensível, uma pessoa que tem muitas características assim bastante voltadas para esse campo. Isso também pode significar que essa pessoa tenha uma tendência artística ou voltada para questões místicas, já que o elemento água tem conexão tanto com a expressão artística como a expressão mística, religiosa e assim por diante. Mas uma religiosidade mais caminhando para o lado místico mesmo, né? Principalmente se essa pessoa dentro do seu mapa tiver ênfase no signo de Peixes e de Netuno, por exemplo. Ou essa pessoa pode ser muito dramática, se ela tiver um ênfase em Escorpião ou em Plutão, ela tem essa coisa do domínio, né, emocional muito forte sobre o outro, manipuladora, ou manipuladora de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, suave, mas nem por isso deixa de ser manipulador, como se a pessoa tiver esse tipo de intensidade aquática muito voltada dentro do signo de Câncer, ou tiver uma lua, de alguma maneira os aspectos lunares muito fortes dentro desse mapa. Então é um instrumento bastante interessante para você verificar e aconselhar a pessoa. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre os aconselhamentos. E se a pessoa for o contrário, tiver uma ausência ou bem poucos pontos, né, dentro dessa metodologia que a gente passou, ou seja, poucos signos e poucas características ali dentro dos elementos signos de água, essa pessoa vai ter, no caso, um temperamento mais seco, né? Ela vai ser mais seca. Significa que a pessoa passa a ter uma certa dificuldade a lidar com sentimentos, ela começa a ter falta de inteligência emocional, ela começa a ter problemas nesse campo.
tá? A gente não pode ser absoluto, a gente sabe que as pessoas, quando elas têm um mapa astral, elas podem viver bem ou mal o mapa, né? Não é porque uma pessoa tem um mapa com falta ou excesso de um elemento que a vida dela é uma ruína, só significa uma certa dificuldade que ela precisa estar de olho se ela não supera. Da mesma maneira que não adianta nada a pessoa ter um mapa astral assim muito bem temperado, onde você tem terra, fogo, água e ar em equilíbrio, e você tem lá a cardinalidade, a mutabilidade e a fixidez também toda bem distribuída dentro do mapa, se a pessoa não sabe tirar bom proveito dele. Então, quando você olha essas características, você pode dar os aconselhamentos, né? Então, que conselho você daria para uma pessoa que ela tem um mapa muito úmido, ou seja, cheio de coisas, de signos, de água ali marcado com planetas habitando essas casas, onde você tem bem presente os signos de água, né? Tem lá Lua em Escorpião, Sol em Peixes, aí você tem Mercúrio em Câncer e assim por diante, né? O que você pode aconselhar para essa pessoa com excesso de água? Você pode aconselhar que ela deve estar atenta se ela não está sendo exagerada no sentimento, se ela está dando canal para extravasar toda essa parte, vamos dizer assim, muito afetuosa ou sentimental que ela tem. Por exemplo, você pode recomendar para essa pessoa ter mais convivência com as artes, né? Apesar que muitas vezes as pessoas já têm até mesmo, né? Convivência com artes, convivência com religiosidade, com espiritualidade, ela ficar atento como ela está lidando com isso, se quando ela está convivendo nesses setores, se ela está exercendo atividades nesses setores, se ela não está deixando de lado outros fatores mais práticos da vida, porque muitas vezes essa pessoa que tem excesso de água, falta praticidade, então você pode dizer para assim, ó, fique atento, talvez você não esteja sendo tão prático nas questões do dia a dia, como que você está na sua profissão, você está sabendo lidar com o dinheiro, você está sabendo quando você se sente abalado afetivamente ou muito efusivo afetivamente, saber, ter noção que as coisas não são só apenas no campo emocional e afetivo, existem no lado prático da vida, né? E nem, a vida não pode ser só espiritualidade, a vida tem a questão material para ser decifrada e as nossas responsabilidades, você vai estar trazendo esse tipo de informação. Se a pessoa ela é muito seca, é a mesma coisa, só que você vai dar o conselho um pouco diferente. Você vai estar pedindo para ela estar exercitando essa questão da espiritualidade, da questão artística, mas pedindo para que ela fique atenta se ela não está deixando de pesar os fatores emocionais e afetivos nas questões práticas, se ela está sabendo dosar, se ela está tendo empatia, se ela está sabendo se colocar de uma forma inteligente em termos emocionais. Pedir para ela fazer esses exercícios, né? Esses tipos de convivência ou de realizações no dia a dia dentro desses setores específicos, tá? Então é assim muito importante. Então você veja bem, só olhando para fatores como a falta ou excesso de elementos ou mesmo de ritmos, que é a coisa que a gente vai falar futuramente, você já pode dar um monte de aconselhamento para a pessoa dentro do mapa astral, ou você mesmo que está estudando astrologia e já está olhando para o seu mapa, você pode começar a estar atento a isso. Será que você tem excesso de água ou falta de água? Nos próximos vídeos eu vou tratar dos outros elementos, tá? No próximo vídeo especificamente nós vamos falar sobre a falta e o excesso do elemento terra. Beleza, gente? Até mais, grande abraço e muita paz aí. Fechou?